E aí, pessoal do Explique Enem, aqui é o professor Marques e hoje a gente vai continuar no nosso segundo encontro de física e a gente vai falar um pouco sobre a eletrostática. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que entender, né, o Enem gosta de cobrar algumas questões históricas sobre a origem, né, do estudo da eletricidade. Tudo começou quando, na Grécia Antiga, um filósofo e matemático antigo, Tales de Mileto, já devem ter ouvido o nome dele pelo Teorema de Tales da matemática, né? Ele atritou um pedaço de pelo de carneiro em âmbar amarelo. O âmbar amarelo é uma resina que sai de um certo tipo de árvore. E ele, atritando isso, ele percebeu que ele conseguia atrair com o âmbar amarelo alguns pedaços de palha seca. O âmbar em grego chamava elétron, que deu origem, consequentemente, à palavra elétron, né, que a gente está habituado hoje. E foi aí que começou, né, a percepção do ser humano é, da eletricidade, da existência da eletricidade. No século XVII, partindo um pouco mais para o futuro, a gente tem o Otto von Guericke, esse físico europeu. Ele atritou, né, foi um dos primeiros a fazer um estudo da geração de eletricidade, atritando uma esfera de enxofre em terra seca. Né? Foi um dos primeiros a fazer um experimento de geração de energia através dessa atritação da esfera com a terra. E depois, né, a gente tem com o experimento famoso do Benjamin Franklin, no qual ele empinou uma pipa com uma chave numa tempestade para comprovar a natureza dos raios elétricos, dos raios, né, que saíam da nuvem numa tempestade. Aqui ele tinha um potinho de metal e ele carregou, né, com a pipa, com a chave aqui. A chave servia como efeito de ponta, que a gente vai ver daqui a pouquinho, para carregar esse pote e eletrizar ele. Então, quando a gente vê nas questões e fala assim, né, o Benjamin Franklin não inventou a eletricidade, ele foi um dos primeiros só a constatar a natureza dela, né? Ele foi muito importante para a eletricidade, mas não foi o inventor dela. Apesar de ter feito muitas outras invenções muito bacanas, o Benjamin Franklin. Bom, a eletricidade é o estudo do movimento e da carga dos elétrons, né? Das cargas elétricas, não é dos elétrons e prótons. Por convenção, disse que a carga do elétron é negativa e a carga do próton é positiva. Isso daí é uma mera convenção. Podia chamar de carga preta, carga branca, carga baixa, carga alta, todo esse tipo de coisa. Podia chamar carga céu, carga terra e não ia fazer diferença. É só uma convenção. Não tem nada a ver chamar de carga negativa e positiva. A eletricidade, ela vai se dar com base no movimento dos elétrons, principalmente, né? Quando a gente tem alguma coisa que está positivamente carregada, quer dizer que está faltando elétron, e quando está negativamente carregada, quer dizer que tem elétrons em excesso, um material, né? A gente tem aqui materiais isolantes e materiais condutores. A maior diferença entre materiais isolantes e materiais condutores é a quantidade de elétrons na camada de valência, né? Na última camada. É a liberdade que os elétrons vão ter. Então, um metal, por exemplo, todos nós já vimos, o metal ele conduz muito bem a eletricidade, enquanto todos devemos saber já que borracha conduz mal a eletricidade. Então, a borracha é um isolante, o metal é um condutor. O que significa ser isolante e ser condutor? A grande diferença, né, a principal diferença de ser isolante e ser condutor é a distribuição que os elétrons vão ter na superfície do material. Por exemplo, se eu esfregar uma bola de ferro, se eu conseguir carregar uma bola de ferro, os elétrons vão ficar totalmente distribuídos na superfície dessa bola. Enquanto uma bola de borracha, os elétrons vão ficar mais concentrados onde foi feita a carga, né? Onde eu encostei o fio, qualquer coisa que tenha eletrizado o sistema. Marcos, o que é carga? A carga, né, não é bem um conceito. A gente tem que 1 coulomb é a carga, né, de 1,6 vezes 10 a 19 elétrons. É isso daqui. Isso é uma carga elétrica. A carga elétrica de 1,6 vezes 10 a 19 elétrons é 1 coulomb. Carga é meio que, a gente vai perceber aqui que a gravitação e a elétrica têm muito em comum. Até a fórmula da lei da força é muito parecida, as coisas, né?
A carga é o objeto capaz de fazer a perturbação no campo elétrico. A gente vai ver esse conceito mais daqui a pouco, mas essa é a definição formal de carga. Como a gente calcula a carga? O elétron, né, a carga fundamental. Então, um coulomb é a carga de 1,6 vezes 10 a 19 elétrons. Como vocês podem perceber, esse é um número gigantesco. A carga de um elétron, consequentemente, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, né? Eu só passei dividindo. Se 1 é 1,6 vezes 10 a 19, eu passei dividindo. A carga de um elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Marcos, o que você disse ali de carga fundamental? O que está acontecendo? Como a gente não pode ter uma carga menor que a carga do elétron, isso para o Enem, né? Vamos considerar que não tem carga menor que a carga do elétron. A carga de qualquer material vai ser um número inteiro, esse N aqui, um número inteiro de cargas elementares. Então, assim, a gente vai ter sempre isso. Um número inteiro. Nunca vai ser quebrado, nunca vai ser nada disso. E esse negócio de conservação de carga? Isso simplesmente quer dizer que a gente nunca vai ter uma forma que, né, a gente sempre vai ter conservação de carga. Quer dizer que num sistema fechado, obviamente no sistema fechado, a quantidade de carga inicial é igual à soma das cargas finais. A gente nunca vai perder nem nunca vai ganhar carga. A carga se conserva. Isso daqui é mais um conceitinho que vocês vão usar mais em eletrodinâmica, mas no sistema internacional o coulomb não é usado no sistema internacional. O ampere é que é a unidade do sistema internacional. O coulomb é derivado disso a partir do segundo. Então, um coulomb por um segundo, né? Se a gente pegar um fio e passar um coulomb por segundo, a gente tem 1 ampere. Esse daqui é mais um conceito que a gente vai usar praticamente mais em eletrodinâmica. Agora a gente vai tratar um pouco dos conceitos de eletrização. Né? As cargas, os objetos têm afinidade ou afeição com o elétron, né? Aqui a gente tem uma tabelinha que a gente vê alguns materiais que, quanto mais para cima, menos afinidade ele tem com o elétron, e mais para baixo, mais atividade ele tem com o elétron. Como é que a gente vê isso? Todo mundo já atritou alguma vez uma bexiga no cabelo, ou qualquer coisa do tipo, e viu que o cabelo ficava preso, ou a bexiga ficava presa no cabelo, ou então que passou um pente no cabelo e o pente atraiu o papel, a mesma coisa que o Tales de Mileto fez com o âmbar, né? Isso daqui é um tipo de eletrização. Eu tenho duas coisas neutras, né? Eu atrito elas, eu gero energia, e essa energia faz com que os elétrons fluam, né? Nesse caso, os elétrons fluíram do vidro para a lã, do material com menos afinidade, né, com o elétron, para o objeto para mais afinidade no elétron. Isso daqui é um experimento que é fácil de fazer, né? Quem tem gato com certeza já fez, que é passar bexiga no pelo do gato, né? Tem um videozinho aqui para mostrar isso. Você passa a bexiga, você esfrega a bexiga no gato. A bexiga, pela atração elétrica, que a gente vai ver pela força, ela vai ficar presa no pelo do gato. Então, o pelo do gato ficou... Aqui a gente vai ver o pelo e a pele do gato tem tendência a perder. E aqui os polímeros parecidos com plástico, então borrachadura, poliéster, isopor, e a bexiga também é um polímero, tem mais tendência a ganhar. Então aqui, na hora que a gente esfrega a bexiga no pelo do gato ficou positivo, a bexiga ficou negativa. Como a bexiga tem mais afinidade com o elétron, ela ficou negativamente carregada e ficou atraída pelo pelo do gato, né? Na elétrica na eletrostática a gente vai usar o conceito de os opostos se atraem. Bom, outra forma de eletrização, a eletrização por contato, na qual um objeto inicialmente carregado encosta no objeto neutro, ou pode estar neutro, pode estar com uma carga diferente, e eles vão passar elétrons de um para o outro, né? Isso sem... Qual que é a diferença desse para o de atrito, né? O de atrito são dois objetos neutros, eles estão inicialmente neutros, eles são inicialmente neutros, e os dois vão passar a ficar eletrizados a partir do atrito. Nesse conceito aqui, um deles está carregado, ou os dois podem estar carregados, e a partir do contato deles é que eu vou ter a eletrização, eu vou ter a passagem, o fluxo de elétrons de um para o outro. Aqui é uma formulazinha para a gente descobrir quanto de carga que vai ficar. A gente tem que, pelo conceito da conservação de carga, a carga de A mais a carga de B tem que ser a carga total, né? Então a carga de A é o total no começo.
Na hora que eu somar, a carga dos dois tem que ser igual. Isso daqui é uma forma da gente saber se, nesse caso, como eles têm raios iguais, eles vão ficar com a mesma carga. A gente pode ver aqui, né? Meio QA e meio QA. Mas se eles tivessem raios diferentes, se isso daqui fosse o dobro desse, por exemplo, a gente ia ter essa relaçãozinha aqui. E isso é o que ia valer. Mas mesmo assim, a soma das cargas ficaria igual. Não depende, isso independente do raio. A carga sempre se conserva. Outro tipo de eletrização é a eletrização por indução. Como é que funciona a eletrização por indução? A gente vai ter um objeto neutro aqui, inicialmente, né? A gente pode ver que inicialmente ele tem carga positiva e negativa. Eu vou encostar algum fio para tirar todas as cargas negativas. Inicialmente, né? Eu vou pegar um objeto que já está eletrizado, nesse caso com cargas negativas. Ele vai atrair as cargas positivas para mais próximo dele e repelir as cargas negativas, né? As cargas de mesmo sinal. Na hora que eu atraio essas cargas positivas e repilo essas cargas negativas, eu encosto, tiro essas cargas negativas, né, por contato, pode ser por um fio terra, e o corpo depois disso fica positivamente carregado. Poderia ser negativamente também, se o bastão utilizado fosse positivamente carregado. Agora a gente vai falar um pouco sobre a lei de Coulomb. Como eu disse antes, a gente tem, né, que os opostos na eletricidade se atraem. Então quer dizer que cargas positivas se repelem, cargas negativas se repelem, mas uma carga positiva atrai uma carga negativa e uma carga negativa atrai uma carga positiva. A intensidade da força, notem como é bem parecida com a força que a gente viu na gravitação. Ó, força é igual a uma constante vezes uma carga, vezes outra carga sobre distância ao quadrado. Vamos lembrar como era na gravitação? Força é uma constante vezes a massa sobre distância ao quadrado. Então eu vou fazer bastante analogia, né, da gravitação com a elétrica, porque os conceitos são bem parecidos. A distância aqui entre os centros e a força que uma carga faz na outra é a mesma força que a outra faz na carga, né? Pelo par ação e reação, a terceira lei de Newton. Então, a intensidade de força que essa carga gera nessa é a mesma intensidade de força que essa carga gera nessa, né? São iguais, até porque a fórmula, na hora que eu usar a fórmula aqui, o Q1 vai passar a ser Q2 e o Q2 vai passar a ser Q1. Então, isso daqui não quer dizer nada. É igual para os dois. Mas aqui, a gente vai usar que a força vai ser negativa quando se atraírem, né? Importante notar isso. Aqui a constante é 9 vezes 10 a nona, note que é muito maior, né? Então, objetos pouco eletrizados às vezes podem ter uma interferência muito grande, diferente da gravitação, que a constante irá 10 a menos 11. Nesse caso aqui é 10 a nona, é muito grande. Então a força elétrica é bem mais perceptível no nosso cotidiano, né? Nas coisas que a gente toca, porque todo dia a gente está sendo atraído pela gravidade da Terra. Mas a força elétrica é muito mais perceptível dos objetos que a gente tem no cotidiano, né? Quando a gente coloca o nosso braço perto de uma TV de tubo, quando a gente esfrega uma bexiga no cabelo e ela fica presa, quando a gente tá com uma blusa, uma camiseta de moletom encosta em arrasta em algum lugar, a gente toma um choque. Todo tipo de coisa. A gente percebe a força elétrica muito mais intensa, né? Com uma intensidade muito maior do que a força gravitacional para objetos do dia a dia. Bom, a partir da lei de Coulomb, a gente começa a entrar no conceito de campo elétrico. O que é o campo elétrico? O campo elétrico na elétrica é a gravidade na gravitação. Né? Então seria a perturbação que uma carga gera no campo elétrico. Né? Imagina como isso daqui fosse... Na gravitação não existe o conceito de negativo e positivo, né? Então aqui, imagina que isso aqui fosse a Terra. Essa seta seria a gravidade. Então, perto da superfície da Terra seria 10 metros por segundo ao quadrado, que a gente calculou no começo da aula de gravitação, né? E olha aqui como é parecido. O campo elétrico é igual a constante vezes a carga, né? Que gera o campo elétrico sobre a distância ao quadrado. Nesse caso, é a distância de qualquer ponto. Quanto mais longe, menor o campo elétrico. Então, a gente tem que pensar que um corpo sofre a gravidade, um corpo com massa sofre gravidade por outra massa. Um corpo com carga sofre o campo elétrico gerado por outra carga. Essas daqui são as linhas de força, né? Iguaizinhas que a gente viu na gravitação. Só que na gravitação, no caso, só aponta para o centro, porque não tem negativo e positivo.
mas o campo elétrico é o análogo da gravidade na elétrica. É isso que eu quero que vocês tenham isso na cabeça, né? É a deformação. O campo elétrico é a deformação que o campo elétrico vai causar e vai atrair os outros, né? Uma carga gera uma deformação no campo. O campo é esse. A gente calcula assim. Aqui a gente tem formas de linha de campo, né? Quando tem um desenho um pouco mais complexo, mas não muito mais complexo. Uma carga positiva, as duas emitindo linha de força, né? Quando está emitindo linha de força, a gente sabe que é carga positiva. E quando está recebendo linha de força, a carga é negativa. Nesse caso aqui, como o campo elétrico é um vetor importante, né? A força elétrica e o campo elétrico são vetores, então eles têm direção, sentido e intensidade. Nesse caso aqui, é estranho a gente pensar que aqui teria zero, né? O campo elétrico seria zero. Mas é claro, porque esse daqui está apontando uma seta para cá e está apontando uma seta para cá. As setas são do mesmo tamanho, porque as cargas são iguais, né? Nesse caso, as cargas são iguais. Se não fossem, não seria aqui no meio que seria zero. Mas as flechas são iguais, só que de sentido oposto elas se cancelam. E nesse caso aqui, eu tenho aqui todas as setas que são emitidas todas as linhas de força que são emitidas pela carga positiva são recebidas pela carga negativa, ó. Essa daqui passa lá, até essa daqui que vai para o infinito, ó. Essa linha de força vai para o infinito, essa vem do infinito. Ela recebe todas. Enquanto essas daqui, elas se sobrepõem, né? Elas se cancelam. Essas daqui se somam. Né? Porque esse daqui manda uma flecha, esse daqui recebe uma flecha. Então é como se estivesse somando duas flechas do mesmo tamanho aqui. A partir do conceito de campo, a gente tem que ter uma coisa na cabeça, que é o conceito de blindagem eletrostática. Todo condutor oco não produz campo elétrico no seu interior. O que isso quer dizer? Imagina que eu tenho aqui uma esfera, né? Esse daqui eu cortei uma esfera em dois, na metade, e ela é oca. E ela está carregada. Essa esfera vai gerar campo elétrico em todos os pontos da superfície. Em todos os pontos fora dela. Menos dentro do seu interior. O campo elétrico no seu interior vai ser nulo. Isso daqui é um experimento que a gente faz também, chamado gaiola de Faraday. A gente tem aqui dois condutores, né? Os dois, um negativamente carregado, outro positivamente carregado. Esse condutorzinho aqui, se ele não tem nenhuma proteção, nenhum condutor envolvendo ele é atraído, né? Ele gera um campo elétrico aqui. Só que no momento que eu tenho uma gaiola de Faraday, eu tenho uma blindagem, ele para de sentir campo elétrico. O campo elétrico aqui se torna zero. E se eu não tenho campo elétrico, eu não tenho força. Né? A existência de força depende da existência do campo elétrico. Isso daqui, quem puder digitar na internet, procura gaiola de Faraday. É um experimento muito legal. Você pode fazer até com o seu celular, né? Se você colocar o seu celular dentro de uma gaiola, se você fizer uma gaiolinha de arame, você não vai receber nenhuma chamada, vai aparecer fora de área. Porque o que é uma onda? Uma onda é uma perturbação no campo eletromagnético. Dentro do uma gaiola de Faraday não tem campo elétrico, um campo elétrico magnético. E se não tem campo elétrico magnético, ele não pode receber as ondas e seu celular está isolado. Isso daqui também, o conceito de gaiola de Faraday, a gente pode usar no nosso cotidiano. Como assim, Marques? Num dia que está relampeando muito, pensa numa tempestade, muitos trovões, você está no ambiente aberto. Você tem 3 opções para entrar: uma bola de plástico, um teto de concreto puro, não tem nada dentro do concreto, ou um carro velho só de metal, não tem banco, não tem nada, só metal. Em qual que você entra? Nossa resposta seria entrar na bola de borracha, né? Só que não. Justamente pela gaiola de Faraday, o raio não vai conseguir interferir dentro da gaiola. Então o lugar mais seguro para você estar dentro de uma tempestade é dentro de algum lugar de metal. Um avião, por exemplo. Ninguém nunca se perguntou por que ninguém morre eletrocutado dentro do avião. É justamente por isso, porque o avião é um grande objeto de metal que está blindado internamente. Ele não tem campo elétrico dentro dele, gerado pela superfície. Então por isso que aviões são os objetos mais seguros contra relâmpagos. Deixa eu entrar agora no conceito de potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico, diferentemente da força e do campo elétrico, é uma grandeza escalar. Então quer dizer que ela não tem direção, não tem sentido e não tem intensidade. Ela só tem intensidade. Minto, ela só tem intensidade.
Então, a mesma coisa de massa, né? Vocês já viram? Massa não precisa ter sentido em direção. Massa é massa, em qualquer ponto. E potencial, mesma coisa. Potencial, ele é a energia, né, que uma carga recebe num dado ponto. A gente vai chamar essa unidade aqui de volt, joule por coulomb. Isso daqui é uma formulinha para relacionar a intensidade do campo elétrico com a intensidade do campo do potencial elétrico. E isso daqui é a distância, né, entre um ponto qualquer do espaço. Justamente porque o K, ó, a fórmula do potencial elétrico é K vezes a carga que gera o campo sobre D. E a carga do campo elétrico é K vezes a carga que gera o campo sobre D ao quadrado. Isso é intensidade, né? Então, é a fórmula EDU. E a partir de hoje a gente vai usar aqui o potencial da Terra, porque a Terra é muito grande, né? Muito massivo, tem muita carga, vai ser zero. Então, quando a gente na eletrodinâmica entrar com o conceito de Terra, a gente vai admitir potencial zero, instantaneamente. Uma coisa que a gente tem que saber sobre o campo, o potencial elétrico, são as superfícies equipotenciais. O que é uma superfície equipotencial? São superfícies que em todos os pontos dessa superfície o potencial é igual. E note, as superfícies potenciais, as superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares. Importante isso daqui. São sempre perpendiculares às linhas de forças do campo elétrico. Né? Isso daqui a gente vai ter para tudo. Isso daqui, aquela mesma imagem do campo elétrico gerado por duas cargas. E ó, por mais que esteja mal desenhado, sempre vai ser perpendicular em todos os pontos. Ó, isso daqui é uma superfície equipotencial, isso daqui é outra superfície equipotencial, outra superfície. E ó, sempre perpendicular em todos. As linhas de força passou por uma superfície equipotencial. A superfície equipotencial vai ser perpendicular à linha de força. Bom, ainda no conceito de potencial elétrico, a gente tem o poder das pontas. O que é o poder das pontas? No material condutor, a gente vai ter que a carga tende a se acumular nos pontos nos quais tem mais ponta. É estranho pensar isso, né? Mas quanto mais pontiagudo, mais ponta tiver um objeto, mais as cargas vão se acumular nessa ponta. E assim que funciona o para-raio. Para-raio, devido aqui um prédio, por exemplo, ligado à Terra, ele vai receber um raio. Todos os raios desse para-raio vão fluir para a Terra, que o potencial é nulo, as cargas vão ser distribuídas para a Terra. O para-raio concentra todas as suas cargas positivas e negativas na ponta. Então aqui é mais provável, porque se tem mais carga, gera mais campo, se tem mais campo, né, se tem mais potencial, ou menos potencial, uma descarga elétrica é gerada a partir de uma diferença de potencial. Se aqui tem uma diferença de potencial muito grande, se aqui tiver, né, um monte de carga positiva, o relâmpago, o raio, ele surge a partir das cargas negativas, né, tanto que ele desce. Se a nuvem fosse positiva, tiver muito positivamente carregada, o raio sobe. É raro esse efeito, mas ele acontece. E se ele está muito positivo aqui, então o raio descarrega aqui, leva para a Terra e acabou o nosso problema. Ninguém sai ferido durante uma chuva de raios. Esse aqui é o conceito de energia elétrica. Energia elétrica ela vai ser justamente o potencial vezes a carga, né? Vai ser igualzinho o nosso potencial gravitacional. Ó, nossa gravidade vezes a nossa massa, né? mgh. Incrível isso aqui, né? Bem tranquilo a gente trabalhar com esses conceitos se a gente fizer analogia sempre com a gravitação. É muito fácil da gente fazer essas analogias. Sempre pensando o K na elétrica, o K na gravitação é o G e os Q são M's. Bem tranquilo. Mas é isso. No mais é isso, pessoal. Aguardo vocês na próxima aula. A gente vai resolver um pouco de exercício no nosso próximo encontro. E é isso. Até mais.